Olá, eu sou Paulo Pedro, ou mais conhecido como Professor PP. A ideia do Professor PP nasceu de um professor meu durante a graduação de Pedagogia, que hoje é meu parceiro, meu guru, meu colega de trabalho, que percebeu a confusão que se gerava entre Paulo Pedro e Pedro Paulo. Parece que Pedro Paulo é mais comum do que Paulo Pedro. Então, para não fazer confusão, começou a chamar-me de PP. Ficou PP e depois, quando comecei a trabalhar na mesma universidade, fiquei conhecido como Professor PP e acabou sendo agregado à minha identidade. Hoje, se alguém me procura por Professor Paulo Pedro, é capaz de não me encontrar. Mas se procurar e perguntar pelo Professor PP, logo vai me identificar entre os que estão no espaço acadêmico em que atuo. Enfim, mais um canal. A ideia do canal estava guardada há muito tempo. Estou nas redes sociais, onde divulgo conhecimento meu e de outros, compartilhados em um blog com mais de 1.300 arquivos, entre produzidos e divulgados. Conta com mais de 600.000 visualizações durante o percurso em que existe. Também tenho Twitter ativo, em que provoco ideias e pensamentos, além do Facebook. Estou nas redes sociais desde 2009, compartilhando, criticando, informando, analisando conhecimentos e trocando ideias com alunos e registrando experiências acadêmicas. Praticamente todas as minhas experiências acadêmicas, com detalhes, estão registrados no meu blog. Você pode entrar lá e verificar o que eu faço. As minhas temáticas e ementas também estão registradas de muitas aulas. Não todas, mas de muitas aulas você encontra minhas ementas registradas em minhas redes sociais para você verificar a forma e a dinâmica como é que eu trabalho. Sou formado em Pedagogia pela URCA do Cariri e Teologia pela INTA de Sobral. Tenho mestrado na área da educação com a pesquisa voltada ao estudo da subjetividade humana pela Universidade Estadual do Ceará, UES, da capital Fortaleza. Trabalho na educação, especificamente na formação de professores, tanto inicial como continuada. Com a pandemia, aos poucos, vai forçando os professores a entrar no sistema de trabalho online. E é neste sentido que o processo antecipou a divulgação deste canal, a entrar no mundo das aulas pré-gravadas, online, à distância, aulas remotas, educação doméstica ou educação familiar, entre tantos outros nomes que recebe este novo modelo de educação inventariado pelo sistema capitalista para formar a nossa juventude de forma qualificada e cidadã. Confesso não estar equipado tecnologicamente neste momento para esse investimento, mas na medida em que eu vou precisar trabalhar mais com este recurso, eu vou me aperfeiçoar e vou adquirir os equipamentos necessários para esta qualificação. Eu não penso que as aulas remotas sejam uma perspectiva para a educação, pelo menos na perspectiva de qualificar a educação. Mas no momento, porém, diante de todas as perspectivas que se percebe de forma coerente em todas as realidades e contextos mundiais, a perspectiva de informarmos remotamente nossos alunos e acessá-los e transferir conhecimento é a forma remota. Então é a nossa única alternativa que nós temos nesse momento para não criar mais problemas. Acredito que depois da pandemia, quando tiver uma vacina e quando tiver segurança nas relações humanas, a educação escolar voltará a ser predominantemente presencial.
talvez cresça no ambiente da educação escolar, nas discussões sobre formação de professores e formação de alunos e nos debates sobre as tecnologias, a perspectiva de significar com mais atenção e cuidado as tecnologias voltadas à educação na nossa formação de professores, para que ela possa ser um auxílio que possa nos ajudar a melhorar e qualificar o processo formativo. Enfim. Como hoje, então, inicio a divulgação de eventos pelo canal, esta apresentação é a primeira experiência em gravar para publicar depois, principalmente pelo YouTube. Este é, então, o meu primeiro vídeo para o YouTube, feito de forma bem básica, com equipamento rudimentar. Estou gravando pela webcam do próprio Note e as primeiras edições fiz sem conhecer nenhum editor especificamente. Basicamente aqui leio o texto que está na minha frente e comento como a gente faz nas aulas e eventos que a gente participa e apresenta. Na medida em que vou divulgando, vou aprendendo a mexer nas tecnologias de forma mais adequada e adquirindo equipamentos mais sofisticados, como já disse antes. O que pretendo divulgar neste canal? O canal tem como objetivo inicial, ele pode mudar durante o processo e pode agregar outras variáveis específicas, mas inicialmente eu quero compartilhar experiências de diferentes formatos a partir da formação humana, subjetiva, e formação de professores. Formação de professores, que é a atividade que eu exerço nos últimos 15 anos. Então, o aspecto formativo é central. No aspecto da formação de professores, são muitas histórias e experiências como fundo e fundamento para tudo o que penso e defendo. Sou daqueles professores que registram tudo, que fotografa, que pega depoimento e que de alguma forma guarda e depois a gente tem o histórico para repensar. A partir disso, penso que somos produtor, produto e resultado daquilo que fazemos. Pensamos e nos constituímos a partir do que fazemos. Primeiro fazemos, depois somos e depois falamos disto. Falamos com mais propriedade sobre o que fazemos, sobre o que é nosso trabalho. Depois, metemo-nos em outros assuntos que não dominamos. Sim, podemos conhecer muito além do nosso próprio fazer, podemos falar de outros assuntos e temas além do nosso trabalho. Mas já é uma dificuldade, especificamente no campo da formação de professores, dominar os nossos assuntos plena e satisfatoriamente, ou satisfatória e plenamente. Muitos assuntos dos quais falamos, nem sempre falamos com a propriedade adequada, com a autoridade adequada que seria exigido da nossa postura. Mas, devido à necessidade e urgência, enfrentamos o debate e falamos de conhecimentos, mesmo muitas vezes não dominá-los completamente. Dos outros temas, dificilmente nos aproximamos de uma perspectiva epistemológica segura. Lemos algum livro, lemos algumas informações e procuramos debater. O humano gosta de se meter nas conversas que estão na moda, que estão vigentes. Então, todo mundo é igual e ou a gente silencia e ninguém fica sabendo da nossa opinião, ou a gente participa e a nossa opinião muitas vezes pode ser questionada, conflituosa, contraditória, enfim. Neste sentido, publicarei também artigos em forma de apresentação, ou mesmo podcasts, com a intencionalidade de discutir o que penso sobre diversos temas e apresentar mensagens, ideias que podem ajudar as pessoas. Terá aulas à apresentação em forma de slides e outros eventos afins. Posso também publicar e discutir opiniões sem nenhum fundamento epistêmico, mas vou ter como perspectiva, sempre que possível, uma base epistemológica, baseada em ciência, normalmente nas temáticas referenciais
ao menos em 2 bons autores que indicam os livros, que tragam os livros ou textos que você pode acessar para se inteirar daquilo que eu estou falando. Sempre lembrando que o conhecimento não tem só 2 ou 3 perspectivas epistemológicas. Hoje as temáticas mais polêmicas, como por exemplo, conceitos, definições sobre inteligência, consciência, pensamento, tem no mínimo 10 diferentes bons autores que convergem, que divergem, mas que tratam dessas temáticas e que podem ser utilizadas como defesa epistemológica. Por isso o canal não terá só conteúdos formativos. Vou aproveitar e divulgar outros eventos que fazem e fizeram parte da minha vida, como música, filmes, viagens e outros. Como se diz popularmente, terá um pouco de tudo. Porém, a ênfase vai ser em torno da formação, relacionados à formação de alguma forma. Okay? Agradeço a todos que por aqui passarem. Quero contribuir de alguma forma para divulgar e compartilhar conhecimentos, informações e eventos. Sou do grupo de pessoas que pensa e considera que o conhecimento em todas as áreas não tem dono, não tem autoria e não deveria ter propriedade. Todo tipo de conhecimento, seja ele qual for, é produzido de forma coletiva, histórica, e deveria estar acessível a toda e qualquer pessoa que tivesse curiosidade em saber, sem custo e de forma facilitada. A internet poderia ser esse instrumento para essa divulgação ampla, irrestrita, gratuita deste conhecimento. Mas, ao longo dos últimos anos, os próprios operadores que dominam e determinam o conteúdo da internet estão percebendo que isso é contraditório, conflituoso e que gera mais problemas do que soluções. Porque, de um modo geral, as pessoas não estão preparadas para fazer uso coerente do conhecimento. Então, pode ser que, diante dessa situação, a gente perca esse instrumental que no futuro talvez voltará a ser limitado de novo no seu acesso. Então, aqui você terá e verá minha perspectiva sobre os temas. A minha. A tua pode ser diferente e ela pode ser bem-vinda. Você pode participar, pode deixar seu comentário. Os comentários serão moderados, mas não sendo ofensivos, sendo analíticos e críticas, eu divulgo eles. Então você verá a minha experiência sobre os temas, sobre reflexões, pensares e outras ideias afins ao conhecimento. Sinta-se à vontade para participar com sugestões, críticas e participações que você contribuirá para qualificar o processo formativo e as técnicas que eu trabalho como professor. Muito obrigado e grato pela participação nesta audiência.